Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários, Letras Clássicas pelo FMG e dou continuidade aqui às atividades do nosso canal. Como eu tenho dito nas últimas semanas, a minha ideia é manter uma frequência no mínimo semanal de atividades por aqui, então fiquem ligados no que tem saído, tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse ano e eu já anuncio que uma live de lançamento das novas traduções do professor Jatorrano das tragédias de Sófocles vai ser marcada provavelmente no final de novembro, e preparando o espírito para que a gente possa discutir essas obras de Sófocles, ao longo do mês de novembro eu vou soltar algumas exposições, tendo aí algo como 50 minutos, 1 hora, de 3 peças de Sófocles: Electra, Antígona e Édipo Rei, e além de uma leitura do trecho inicial de Antígona em grego antigo. Então, o mês de novembro vai ser um mês devotado à tragédia, e vamos encerrá-lo com essa discussão com o professor Jatorrano, na qual nós vamos abordar o seu método de tradução, os interesses de ler essas obras nos dias de hoje, como entender esse projeto maior do professor Jatorrano, que é um dos grandes responsáveis por trazer obras da cultura grega antiga para o português de forma extremamente poética. Ele tem uma teogonia que é incontornável, ele traduziu todo o Ésquilo, tem traduzido e publicado todo o Eurípides, e agora vai concluir em breve a sua publicação geral também das obras de Sófocles. É, sem sombra de dúvida, um dos maiores tradutores que a gente tem em língua portuguesa do legado da Grécia Antiga. Bem, feitos esses esclarecimentos iniciais da continuação do canal, eu aproveito para fazer aqui um convite a quem tiver interesse no Ateliê Lume, que eu vou oferecer com o título de Por que Ler a Odisseia. Acontece no próximo sábado, dia 29 de outubro de 2022, e caso alguém assista a esse vídeo depois e tenha interesse em ver a gravação dessa aula, ela fica disponibilizada no site do Ateliê Lume, basta entrar em contato com eles para saber como ter acesso. Como é um ateliê privado, eu imagino que tem uma taxa de inscrição para assistir esse material depois, mas fica aí o convite, porque lá nós teremos um encontro de 2 horas, com muitas informações condensadas. Vocês veem que eu tenho falado da Odisseia talvez nos últimos 2 meses, porque eu voltei a relê-la, então fiz uma nova leitura do texto grego. Inclusive, quem quiser procurar aqui no canal, eu fiz uma gravação do canto 9 da Odisseia em grego antigo, recitando o exâmetro datílico. Vocês têm acesso a esse material aqui no canal. E, além disso, li bibliografia secundária sobre o tema, em português, inglês, francês e outras línguas, e com o objetivo de oferecer uma leitura geral da Odisseia, que não fosse uma leitura voltada para especialistas, mas para o grande público, tentando entender por que ler a Odisseia nos dias de hoje. Eu espero que a proposta seja do agrado de vocês. Quem eventualmente for lá participar do ateliê e depois quiser comentar, falar sobre o que achou, propostas que achou mais instigantes ou menos instigantes, fica aqui o convite também. E o vídeo de hoje é voltado, é um vídeo breve, mas ele é voltado para isso, bibliografia secundária em português sobre a Odisseia. Como vocês sabem, a Universidade Brasileira já conta com departamentos voltados para o estudo da Antiguidade Clássica há algumas décadas, e nós temos homeristas de renome importantes entre nós. Eu não vou voltar à produção mais antiga da área, né? A gente poderia mencionar o trabalho do Breton, por exemplo, com a introdução a Homero, em que ele de fato oferece isso, né? Uma introdução à questão homérica, à ideia dos poemas, uma leitura da Ilíada, uma leitura da Odisseia, mas pretendo me concentrar aqui em nomes mais contemporâneos nossos, mais acessíveis em português, e dar aí algumas indicações de leitura que podem ser interessantes para quem se interessa pelo tema. E eu começo aqui com o Antiga Musa, Arqueologia da Ficção, do professor Jacinto Lins Brandão, professor aposentado da Faculdade de Letras da UFMG. Esse é um livro que saiu originalmente em 2005. Há, inclusive, um PDF liberado desse material na sua versão original pelo site da Faculdade de Letras da UFMG. E essa edição que eu mostrei para vocês é de 2015, da Relicário. Ela é revisada e ampliada, então tem um capítulo a mais.
mas o conteúdo fundamental do livro segue o mesmo. E é um livro muito interessante porque o professor Jacinto Brandão vai justamente ler o material produzido na Grécia Arcaica, então algo ali entre os séculos 8 e 7 antes da Era Comum, pensando sobretudo nos poemas homéricos e hesiódicos, da perspectiva daquilo que eles dão a ver sobre uma reflexão acerca da contação de histórias. Daí esse subtítulo Arqueologia da Ficção tem aí uma pretensão de encontrar, por assim dizer, as raízes da ideia de ficção, tal como só vai ser desenvolvida muito depois, a gente passando por, obviamente, Platão, Aristóteles, vai ter que esperar essa reflexão ser desenvolvida no período do Império Romano. A gente tem ali laivos, né, ou se quiserem, vislumbres da ideia de ficção na poética de Aristóteles, mas algo nesse sentido vai ser desenvolvido com o romance antigo. A obra de Luciano de Samosata é um nome importante aí para pensar a ideia de uma ficção enquanto uma criação individual, colocada por escrito, assinada por um autor, ainda que de forma radicalmente diversa do que é a ficção moderna. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas o que interessa é que nesse livro do professor Jacinto, então, ele vai se voltar para os momentos em que, na Ilíada, na Odisseia e na Teogonia, há uma reflexão metapoética sobre o fazer da canção, sobre o fazer do poema. E isso é muito instigante para nós, porque ele vai se concentrar em certas passagens, no que diz respeito à Odisseia, em passagens como aquela em que Fêmeo é representado cantando, constrangido, na corte de Odisseu, no canto 1 da Odisseia, por exemplo, ou nas representações de Demódoco, nos cantos 7 e 8 da Odisseia, sobretudo o canto 8, onde a gente tem ali as 3 canções de Demódoco, quando ele canta sobre a pretensa querela a vida entre Aquiles e Odisseu. A sua segunda canção, quando ele trata do caso de infidelidade de Afrodite com relação a seu marido Hefesto, junto ao traidor Ares. E a terceira canção, a pedido do próprio Odisseu, que envolve o estratagema do cavalo de madeira e a tomada a tomada de Troia. Então, são passagens de fato onde o canto Odisseia representa cantos de forma interna e traz reflexões sobre isso no que diz respeito ao papel das musas, à autonomia ou relativa autonomia do aedo, do cantor, sobre o efeito que isso provoca sobre o público. E essas reflexões nos dão a pensar sobre o lugar da canção, sobre o lugar do fazer poético, se quiserem, o lugar da narração, também na sociedade em que a Odisseia era exibida publicamente. E isso, de fato, nos dá muito a pensar, porque uma boa parte da Odisseia, aquilo que se passa entre os cantos 9 e 12, é relatado num discurso direto por Odisseu, e ele é, mais de uma vez, comparado a um aedo, na sua capacidade de contar as suas histórias catamoiran, então conforme a boa medida, conforme a adequação, e isso diz respeito, então, à forma de contação de Odisseu, como alguns estudiosos sugerem. Odisseu não canta propriamente, tal como faz o aedo, então ele não tem a lira, ele não entoa versos, mas ele é capaz de organizar o seu material narrativo de tal forma que enfeitiça o seu público, que consegue cativar os ouvintes a ponto de demonstrar um verdadeiro controle sobre eles, tal como no final da noite, conduzindo ali as expectativas, promovendo um certo suspense, interrompendo a narrativa para que o público se engaje mais, como de fato acontece. Alcino, num dado momento, desses suspenses provocados por Odisseu, vai prometer presentes, caso o convidado queira continuar ali e terminar a sua história. Então, é muito interessante pensar no papel
que essa reflexão metapoética, se quiserem metanarrativa, desempenha dentro da Odisseia, e o livro do professor Jacinto vai explorar isso. O lugar das musas, a relação entre a musa e o Aedo, a relação entre o Aedo e o público, dentro desse triângulo, musa, Aedo, público, que se motiva mutuamente, cujos polos são responsáveis por exercer influências mútuas e compreender o mecanismo da canção é importante para que a gente compreenda o lugar da Odisseia dentro da sociedade em que ela foi criada e para a qual ela era frequentemente performada, e isso nos dá a pensar, inclusive, em elementos da própria narrativa representada na Odisseia, porque o voltar a ser de Odisseu, depois de ter ficado 10 anos vagando após o fim da Guerra de Troia, envolve uma retomada do próprio nome, uma retomada da própria memória, e quando a gente fala de manutenção do nome, de manutenção da memória, dentro desse contexto que é a Grécia Antiga, inevitavelmente estamos fazendo referência também à canção, às musas, que são filhas elas próprias da deusa memória. Então, esses jogos construídos aí dentro do poema, eles não são gratuitos, eles têm um significado profundo para o desenrolar da trama que nós acompanhamos aqui na Odisseia. Então fica a referência a esse livro, que, como eu disse, leva em conta outras obras além da Odisseia, entra alguma reflexão sobre a teogonia, as musas, a própria deusa memória. Para quem tiver interesse, aqui no canal tem outros vídeos sobre a Ilíada, sobre Hesíodo, Trabalhos e Dias e Teogonia, e vocês podem consultar esse material com proveito. E o último capítulo mais recente do professor Jacinto, ele traz ainda uma reflexão a partir de Solon, pensando ali nessa ideia de representar mentiras. Tem um adágio famoso do Plutarco, em que ele representa o Solon, acusando os poetas, ali no caso era Tespes, de representar mentiras perante o público, correndo o risco de corrompê-lo, caso essas mentiras fossem assimiladas também à prática social. E o Jacinto, então, tem ali uma série de considerações sobre essa ideia como uma espécie de germe da ficção, a gente poderia dizer, dramática, né? Então, é um material muito interessante, instigante e de fácil acesso para o público brasileiro. Eu faço referência aqui ainda ao livro Cenas de Reconhecimento na Poesia Grega, da professora Adriane da Silva Duarte. É um livro publicado pela editora Unicamp, salvo engano, de 2012, isso mesmo. E nesse livro, a professora Adriane Duarte vai refletir sobre cenas de reconhecimento dentro da poesia grega. Essa noção, ela tira, obviamente, da poética de Aristóteles, que tem lá uma conceptualização do que são cenas de reconhecimento. Então, esse livro começa com uma reflexão aí, que a gente pode dizer teórica, partindo da poética, e para tentar resumir aqui, a cena de reconhecimento é aquela que propicia que um personagem ignorante das suas relações de parentesco, amizade e ou inimizade, subitamente se dê conta da existência delas, e isso, no caso do que propõe Aristóteles para a tragédia, faz com que haja uma transformação, uma mudança nas relações que ela estabelecia dentro da história representada ali. Então, o exemplo clássico, Édipo não sabia, dentro do Édipo Rei de Sófocles, que era filho da mulher com quem ele transava, não sabia, enfim, com quem ele era casado, não sabia que ele era irmão daquelas pessoas com quem ele se relacionava como filhos. E é num momento, lá no clímax da peça, quando ele recebe o discurso de um mensageiro vindo de fora, que ele subitamente tem o clique de que aquela mãe de que ele fugia, que tinha ficado em Corinto, não era sua mãe biológica, e que por uma série de circunstâncias do destino, ele tinha cruzado na estrada, com não apenas o rei de Tebas,
mas seu próprio pai, e que nesse sentido ele não era apenas um regicida, mas também um parricida, e ao mesmo tempo também alguém incestuoso que dormia com a própria mãe, e não apenas que tinha desposado a viúva do rei de Tebas. Então, nessa cena de reconhecimento é estabelecido o reconhecimento de uma relação de filia profunda com Jocasta e com os outros membros da família de Édipo, que ele não reconhecia como familiares. A gente poderia pensar em inúmeras outras cenas de reconhecimento em que essa relação de filia, então amizade, parentesco, ou ertria, inimizade, acontecem. E o próprio Aristóteles, lá na Poética, sugere que se, por um lado, a Ilíada recorre a muito poucas cenas de reconhecimento, e o que a professora Adriane sugere no livro é que mesmo quando a cena, em termos dramáticos, poderia muito bem explorar um reconhecimento de forma pungente, como, por exemplo, quando os guerreiros troianos matam aquele que eles acham ser Aquiles, mas que na verdade é Pátroclo, a Ilíada não recorre a esse tipo de expediente. Tá? Essa é uma cena que poderia muito bem ter trabalhado com esse suspense sobre quem é aquele grande guerreiro que vinha carregando a armadura de Aquiles, mas que não é Aquiles, né? É Pátroclo, mas a Ilíada não explora esse tipo de recurso, e, enfim, isso já tinha sido observado pelo próprio Aristóteles, é retomado pela Adriane, e nessa mesma linha, o que é dito sobre a Odisseia, um poema que é todo reconhecimento, que é atravessado por cenas de reconhecimento. Por quê? Uma das condições fundamentais para que as cenas de reconhecimento aconteçam é a ignorância de alguns personagens acerca das relações de filia ou ertria, né? Então amizade, parentesco, inimizade, que perpassam a intriga. Por que há tanta ignorância por parte dos personagens da Odisseia? Porque Odisseu, sobretudo, mas outros personagens também, viajam, muitas vezes incógnitos, chegam a lugares sem necessariamente se apresentar a princípio e frequentemente camuflando a sua própria identidade. A segunda metade inteira da Odisseia, a gente acompanha Odisseu disfarçado de mendigo, contando as mais diversas histórias que têm lá seus fundamentos de verdade, mas que são histórias muitas vezes mentirosas sobre a própria identidade, e dessa forma ele engana as pessoas com quem se relaciona num primeiro momento e até um momento posterior, e só depois é que essas pessoas conseguem reconhecer com quem de fato estavam lidando. O livro da professora Adriane lida por mais de 100 páginas, talvez, com as cenas de reconhecimento que atravessam a Odisseia e que contém os mais diversos elementos, tá? Porque na teorização proposta pelo Aristóteles, ele vai falar que as cenas de reconhecimento podem se dar por meio de marcas no corpo, podem se dar por meio de marcas externas, né? Então signos de reconhecimento. No caso de Édipo, por exemplo, o manto com que ele é deixado, né, quando ele é abandonado, poderia ter sido usado para ser reconhecido, por exemplo, no futuro por Jocasta. As cicatrizes, então as marcas no corpo, raciocínios, então deduções lógicas, e obviamente o reconhecimento verbal, que é quando a pessoa simplesmente se apresenta, se revela e tal. E a Odisseia conta com os mais diversos tipos de reconhecimento, inclusive o reconhecimento animal, que é uma das cenas mais bonitas da Odisseia, quando o cão Argo reconhece seu dono, partido há 20 anos, então já é um cãozinho no final da vida, coberto por pulgas, muito maltratado, mas que à vista de Odisseu, disfarçado de mendigo, o reconhece abanando a cauda e morre ali finalmente tendo revisto o retorno de seu dono. É uma cena muito tocante ali por volta do canto 16 da Odisseia, e esse é um dos reconhecimentos mais tocantes mesmo, de fato, embora a gente tenha muitos outros, né? Tem o reconhecimento de Odisseu por Telêmaco,
que conta com uma participação de Atena na revelação de quem Odisseu era, seu porte físico. A gente tem o reconhecimento de Odisseu por Euricleia, com base na cicatriz deixada sobre o corpo de Odisseu durante uma caçada na juventude. Isso acontece lá no canto 19. Tem a famosa cena de reconhecimento e prova entre Odisseu e Penélope, uma passagem muito instigante, porque um dos temas frequentemente debatidos pelos estudiosos da Odisseia é em que momento Penélope efetivamente reconhece Odisseu, e esse é um tema de difícil determinação, porque a representação de Penélope é deliberadamente ambígua. Ela é uma personagem cujos pensamentos vêm até o leitor, né, até o público, de forma muito mitigada e muito enviesada. Então a gente não consegue acompanhar precisamente os movimentos de espírito, por assim dizer, de Penélope, e eu sou um dos leitores que vê elementos de reconhecimento desde muito cedo no trato de Penélope com o mendigo. A meu ver, ali já no canto 19, há todo um jogo no subtexto da Odisseia de um diálogo entre marido e mulher relativamente combinados e que culmina no que é a prova do arco e a verdadeira revelação de Odisseu para os pretendentes. Os pretendentes muito depois, né, já nos últimos instantes de vida, vão reconhecer que vão reconhecer que o mendigo é aquele que deveria ter sido o anfitrião deles durante tanto tempo, né? Então é Odisseu, o proprietário daquele oikos que eles não apenas frequentam, mas depredam, e há ainda um reconhecimento de Odisseu por parte de Laerte, seu pai, no canto 24. Então vejam, eu mencionei aqui muito rapidamente os reconhecimentos de Odisseu no seu retorno. Haveria inclusive outros a mencionar, o reconhecimento por Eumeu, né, por outros personagens, mas só para mostrar como esse tema é instigante e é de fato um dos elementos constitutivos da trama da Odisseia. A gente poderia pensar nas cenas de reconhecimento que envolvem Telêmaco nos primeiros 4 livros, ele que viaja até a corte de Nestor, depois até a corte de Menelau, os reconhecimentos de Odisseu nas suas muitas errâncias, mas sobretudo lá na corte dos Feácios, onde o suspense da sua própria identidade acaba funcionando para potencializar o impacto desse reconhecimento, quando os Feácios se dão conta de que eles têm diante deles alguém do enorme renome que é Odisseu, responsável pela tomada de Troia, e, enfim, isso para dizer que, de fato, Aristóteles tem razão quando diz que a Odisseia é um poema todo reconhecimento, e Adriane vai explorar isso com muita razão e com muita profundidade nesse livro. Fica aqui essa sugestão de leitura. Tem ainda, obviamente, numa parte posterior, né, a segunda metade desse livro, dedicada a cenas de reconhecimento na tragédia e na comédia, inclusive um paradigma que atravessa aí a narrativa em torno a Odisseu e Telêmaco, na sua tentativa de retomada do oikos, que é o paradigma de Agamenon e Orestes. E, obviamente, esse segundo paradigma ele é fundamental para vários enredos trágicos, quando nós temos lá a casa dos Atridas, representada na tragédia, com a Oresteia de Ésquilo, a Electra de Sófocles, a Electra de Eurípides, e essa ideia de voltar incógnito para casa, para tentar, por meio de artimanhas, por meio de dolos, perpetrar a vingança contra quem quer que tenha executado ali um mal. No caso da casa dos Atridas, Orestes retorna incógnito para se vingar da mãe Clitemnestra e de Egisto, que tinham tomado o poder de Agamenon de forma ilegítima. Enfim, tudo isso para falar que as cenas de reconhecimento são, então, um elemento fundamental, não apenas da Odisseia, mas também de muitas tragédias. E um último exemplo, a gente poderia mencionar muitos outros estudos, sobretudo em artigos,
feitos por estudiosos brasileiros nos últimos anos, tá? Artigos, dissertações, teses, para não deixar de mencionar aqui, o meu próprio ex-orientador, professor Teodoro Renaud Assunção, tem muitos estudos sobre a Odisseia, nos quais ele vai se voltar, por exemplo, para as cenas de banho, cenas de reconhecimento, cenas de banquete, porque, de fato, o banquete é uma instituição que também atravessa muitas das cenas fundamentais da Odisseia, e desde o proema a gente pode dizer que esse é um poema que reflete sobre os hábitos de mesa, sobre os hábitos sociais dessa sociedade, no que diz respeito ao que é possível comer, ao que é possível fazer em sociedade, e sobre o que não se deve comer, o que não se deve fazer em sociedade. E pensar aí sobre a alimentação nos permite compreender uma série de questões instigantes desses poemas. O professor Teodoro Assunção tem ainda uma reflexão nessa mesma chave sobre os lotófagos, que são lá, enfim, um povo representado durante a narrativa de Odisseu acerca das suas errâncias, que se alimentam do lótus. Ele tem um artigo sobre o encontro entre Odisseu e Aquiles no Reino dos Mortos, no Hades, lá no canto 11, e sobre essa reflexão acerca do ethos heróico, ou uma espécie de reconsideração ou não do ethos heróico. Eu gostaria ainda de mencionar os trabalhos do professor Gustavo Frades, Gustavo Frades, que tem um trabalho de tese sobre a indeterminação do futuro durante o enredo da Odisseia, em que ele vai se voltar para os prodígios, os momentos em que a narrativa aponta para a sua conclusão, que é o advento da justiça de Zeus, e isso por meio de vários expedientes, sobretudo as profecias. E aí a palavra profética, ela é analisada por esse trabalho do Gustavo Frade, por aquilo que ela dá a ver sem que seja determinista. Ou seja, aquele velho dilema da palavra profética entre os gregos antigos, que é a capacidade de apontar algo que vai vir a ser, mas sem que isso seja lido numa chave determinista, fatalista, e sim algo que aponta para uma vontade divina que, de certa forma, converge com uma série de vontades humanas na concretude da ação, na concreção da ação ali representada, e esse é um trabalho de tese muito interessante, fica aqui a sugestão de leitura. Mas eu concluo rapidamente com a referência ainda a esse livro do professor André Malta, A Astúcia de Ninguém, Ser e Não Ser na Odisseia, uma interpretação do poema de Homero seguida da tradução de 8 cantos, que saiu pela Impressões de Minas em 2018, e é um livro de tamanho considerável, só de interpretação da obra são cerca de 390 páginas, mais as traduções propostas por esse professor de grego lá da USP, e é uma interpretação bastante arrojada do todo do poema, na qual o estudioso vai sugerir uma transformação das personagens, um amadurecimento das personagens no que diz respeito às suas ações representadas no poema, principalmente Telêmaco e Odisseu, mas em certa medida outras personagens que cercam essas duas. O caso de Penélope, como eu já disse, é mais ambíguo, porque a gente tem pouco acesso aos seus pensamentos íntimos, e uma ambiguidade é deliberadamente cultivada por parte do narrador no que diz respeito à apresentação dessa personagem. A gente sempre fica em dúvida até que ponto o que é dito sobre ela é aquilo que de fato a representa, e há muito jogo aí de luz e sombra em torno dessa personagem. Mas a tese forte, se eu posso dizer assim, desse livro é a de que os jogos linguísticos frequentemente mobilizados pelo poeta da Odisseia
como aquele mais famoso, que aparece de certa forma aqui na própria capa, em que Odisseu se apresenta para o Ciclope Polifemo como ninguém, Utis, e obviamente tem aí um desdobramento sobre outra forma de se dizer ninguém em grego, que é metis, que pode significar também astúcia. Então, a astúcia de ninguém, o título em português faz referência a esse jogo entre Utis e Metis, que é frequentemente explorado pelo narrador da Odisseia, né, pelo responsável pelo poema geral. E tem reflexos, então, sobre o seu enredo. E com isso é sugerida a ideia de uma amarração muito bem pensada da Odisseia como um todo, e o que o autor desse estudo faz é analisar personagens específicos, sobretudo Telêmaco, Penélope, os pretendentes, os feácios. Depois de reflexões mais profundas sobre Odisseu, ainda Eumeu, e a conclusão lá com Laerte, né, o pai de Odisseu. E é interessante acompanhar essas análises, às vezes muito específicas, né, muito detidas, sobre aspectos de cada um desses personagens e de suas relações com Odisseu, para que a gente tenha uma visão mais nuançada da representação positiva de Odisseu. Porque um lugar comum da crítica é dizer que o narrador da Odisseia, ele compra a correção da atitude de Odisseu e o representa de forma, mais das vezes, estritamente positiva. E isso é inegável, né? O narrador frequentemente exime Odisseu de qualquer culpa naquilo que possa ter dado errado, nas suas errâncias de volta para casa, nas suas tentativas de retomada do poder quando ele chega em Ítaca. Mas o que esse estudo do André Malta vai nos sugerir é que, assim como há uma transformação na forma como Telêmaco lida na sua vida, então há um amadurecimento que o atravessa desde o canto 1, quando Atena, na forma de mentor, aparece e intervém na sua vida, até o canto 4, quando a gente o deixa lá no Palácio de Menelau, passando pelo retorno que a narrativa faz a ele no canto 15, quando ele volta da corte de Menelau em Esparta para Ítaca, e na sequência do poema acompanhamos as suas ações concertadas com seu pai, com o objetivo de retomar o poder. O mesmo pode ser dito sobre Odisseu, que amadurece não apenas desde que a gente o vê pela primeira vez na ilha de Ogígia, preso, de certa forma, cativo por Calipso, mas na forma como as histórias que ele narra parecem transformar o seu caráter, parecem transformar a sua própria concepção do que é agir, de como se deve agir, e nesse contar das próprias histórias que Odisseu faz lá na corte dos Feácios, entre os cantos 9 e 12, segundo a análise do professor André Malta, é o incidente na caverna de Polifemo, que talvez desempenhe o papel central na transformação, eu disse caráter, mas não é caráter, né? Na transformação das ações de Odisseu. Então, da forma como ele vê uma maneira de agir sobre o mundo, e isso é interessante porque lá, e a leitura do professor André Malta me parece brilhante, sobretudo nessa passagem, Odisseu, ele não apenas é responsável por conseguir se safar de uma situação difícil, nesse sentido se mostrar bastante astucioso, mas ele também é vítima de uma astúcia do Ciclope, quando ele, por assim dizer, morde a isca de revelar o próprio nome, de se gabar de tê-lo vencido, e com isso dá ao Ciclope a oportunidade de, por sua vez, se vingar de Odisseu por meio da maldição que ele lança, reivindicando-a junto de seu pai Poseidon, e que vai, no final das contas, culminar na destruição do último navio de Odisseu, de todos seus companheiros,
e no seu retorno bastante prolongado, bastante demorado para casa, para Ítaca. Então, esse é um incidente que depois refletido, depois elaborado por Odisseu, tal como a gente acompanha, sobretudo quando ele o narra no canto 9 da Odisseia, que vai ter uma série de desdobramentos sobre a forma como Odisseu vai proceder na sua vingança em Ítaca, evitando ceder às provocações, ceder aos excessos, às violências cometidas pelos pretendentes em seu palácio contra ele próprio, né, disfarçado de mendigo. Ele mantém o seu silêncio, ele consegue ali se segurar, e é essa capacidade de se segurar que parece ter sido desenvolvida por Odisseu nessa sua retomada que nós acompanhamos na Odisseia, e há algo, portanto, da ordem de um aprendizado, há algo, portanto, da ordem de uma transformação no modus operandi que Odisseu adota no estabelecimento da sua vingança, quando ele volta para Ítaca e consegue, de fato, matar todos os pretendentes e adequar uma situação de bastante instabilidade social. A proposta do André Malta é enxergar uma imagem mais nuançada de Odisseu e mesmo uma imagem mais nuançada da ideia de justiça de Zeus, que é frequentemente apontada como um dos temas importantes desse poema, na medida em que ele se abre lá, por volta do verso 30, mais ou menos, com uma reflexão sobre o proceder dos deuses na vida humana. Zeus traz essa reflexão que os homens frequentemente acusam os deuses pelos próprios males, mas são eles que, por meio das suas ações insensatas, são responsáveis por provocar esses males em suas próprias vidas. E o poema se encerra com uma intervenção de Atena em prol do estabelecimento da justiça de Zeus, tendo inclusive que frear um impulso de vingança sanguinolenta muito profundo por parte de Odisseu. Então, esse enquadramento do poema dentro de uma reflexão mais ampla sobre o vir a ser da justiça de Zeus é muito mais nuançado do que poderia parecer a princípio. A vingança de Zeus não é algo simples, não é algo unilateral, mas ela justamente trabalha com várias forças envolvidas dentre as divinas, mas com seus correspondentes humanos, e apontar para isso é um dos méritos desse estudo, além de, obviamente, nuançar a representação estritamente positiva do próprio Odisseu. Então, eu recomendo também, para quem tem interesse em compreender melhor a Odisseia, a leitura desse livro do professor André Malta, que pode ser encontrado gratuitamente em formato PDF aí na internet. É fácil procurar por isso, ele próprio o disponibiliza lá no seu perfil do academia.edu. Então, eu deixo também um convite que vocês frequentem os outros materiais disponibilizados pelo professor André Malta, que são de muita qualidade. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente teria, obviamente, em outras línguas, muitos outros materiais, mesmo em português, muitos outros materiais, mas eu fico por aqui. Deixo, mais uma vez, o convite a quem estiver assistindo isso até o dia 29 de outubro, próximo sábado de 2022, que participem do Ateliê Lume. É muito fácil, basta vocês procurarem lá o site lumeatelier.com.br ou algo assim. O Instagram deles tem todas as informações. A inscrição é feita pelo site e ela custa R$50, ainda que haja bolsas sociais para quem precisar, para quem quiser pedi-las. Basta entrar em contato com o pessoal do Ateliê Lume e apresentar a comprovação que eles pedem lá, e a coisa se resolve facilmente. Para quem assistir depois dessa data, fica o convite. Entrem lá no site do Ateliê Lume e procurem os cursos antigos. Vocês podem certamente se beneficiar também de assistir à exposição, que vai durar 2 horas, mas tem depois uma discussão posterior com quem quiser sobre as propostas apresentadas ali, porque, de fato, como eu disse, eu vou tentar concentrar muita coisa
tentando responder essa pergunta, por que ler a Odisseia? Então, um forte abraço, meus queridos, minhas queridas. Até a próxima. Tchau, tchau.